A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, trouxe outra palavra para você. Tenho certeza que ela vai falar do seu coração. E ela se encontra em 2 Samuel, no capítulo 12. O versículo eu vou ler para você do 20 ao 23, para ler tudo. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantastes e comestes pão? Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que está morta, por que eu jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Bem, gente, olha essas palavras. Davi mesmo ali sofrendo, ele foi sábio, né? Deixando essas palavras para nós aqui na Bíblia, porque ele sofreu muito por causa do castigo que ele recebeu de Deus. Deus tirou o filho, né? Que ele tinha cometido aquele pecado, né? Com a mulher do amigo, que era Urias, né? Todos sabem que ele cometeu pecado. Então, a Batseba teve um filho. E esse filho, depois de 7 dias, Deus tirou ele de Davi. Não deixou Davi desfrutar desse filho, da alegria de ter esse filho. Então Davi se desesperou, Davi ficou sem comer, quando a criança ficou doente, Davi fez de tudo, Davi se rolava no chão, Davi chorava, jejuava. Ai, perdoa, gente, eu tô ruim da garganta. Então, a criança veio a falecer. E quando Davi viu o murmurinho do povo, ele adivinhou que a criança tinha falecido. E quando eles confirmaram a ele que sim, realmente a criança tinha falecido, ele se levantou, banhou-se, fez a barba e foi adorar a Deus, depois foi comer. Então, o que essa mensagem diz para nós, né, gente? É a mensagem do luto, a mensagem que Deus, a gente sempre sofre quando perde a pessoa querida. E aqui também Davi aconteceu isso. Então, né, a gente pode ver também, eu separo aqui, ó, em 1 Samuel, no capítulo 16 também Samuel chora muito por Saul. Por que Samuel chora por Saul? Porque Saul, ele desrespeitou a Deus. Então, Deus, ele teve morte, não só teve a morte física, como teve morte espiritual também. Porque Deus o renegou. Tamanha foram suas desobediências perante Deus. Então, o que aconteceu? Deus diz aqui, ó: até quando tu terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei.
né? Então, o que Deus faz aqui? Deus é bem, assim, enérgico, assim como Deus foi também com Josué, quando Moisés também morreu, o povo chorou por 30 dias, até que Deus também, ó, chega, basta, vamos, segue em frente, vida que segue, né? Então, Deus sempre quer nos colocar no coração isso, que a gente fez, que nem Davi aqui. Davi fez o que pôde, tudo que ele pôde fazer para ajudar a criança a se salvar, ele fez. Ele chorou, ele jejuou, ele orou, mas Deus não permitiu. Então, depois que Deus leva, não adianta mais chorar, né, gente? Assim é conosco, quando nós perdemos um ente querido, assim é. Eu perdi meu pai faz umas 2 semanas. Então, o que aconteceu? Nós fomos lá, nós nos revezamos, né? Uma dormia, outra passava o dia, outra dormia de novo. Ficamos ali cuidando dele. A minha irmã mais velha, ela morava mais perto, ela cuidou todos os dias, ela ia lá, chorava, cuidava dele, ele estava doentinho. Ela era muito apegada a ele desde criança. Então, a gente fez o que pôde até a hora dele partir. Só que agora ele partiu. Então, vida que segue. Ontem mesmo eu liguei para ela, perguntei como ela estava. E ela disse, ainda dói muito. E vai doer, gente. Não foi porque Davi aqui se levantou e seguiu em frente que parou de doer. Não foi porque aquele pessoal lá parou de chorar, chorou um mês. Mas sempre sentiu. Moisés é falado até os dias de hoje, porque ele foi o libertador. Ele libertou aquele povo do sofrimento. Deus usou ele para libertar o povo. Então ele ficou muito benquisto, muito amado pelo povo, por tudo que ele fez para o povo, né? Moisés morreu 120 anos e aqui diz na Bíblia que foi o próprio Deus quem fez sua cova, né? Quem o sepultou. E tem estudos até que diz que Deus deu um beijo em Moisés, que foi onde ele morreu. Então, isso diz aqui no estudo da Bíblia, né, gente? Então, é tão lindo isso, porque Moisés batalhou muito por todo aquele povo. Então, o povo sofreu muito. Só que chegou um tempo que a vida tinha que seguir. Então, nós não podemos viver, não podemos deixar que a nostalgia nos tire a beleza das coisas que tem no futuro. Nós temos a mania de viver pensando nas coisas maravilhosas que aconteceram lá atrás. Nós vivemos sempre pensando nas coisas que passou, que foi bom naquela época. Naquela época eu era bem, tinha uma conta bancária maravilhosa, né? Minhas despensas estavam sempre cheias, tinha roupas novas, comprava roupa toda semana. E agora eu tô assim, então, tudo isso são fases da vida da gente, né? Tudo isso são fases. Diferente da nossa prova agora nós estamos passando por uma prova. Mas as fases na vida da pessoa é essa. É você, hoje você está no tempo da sua colheita, você está bem, você está prosperando. Mas daqui a pouco chega a época da seca. E daí você passa por um período difícil, um período ruim, as coisas não andam mais tão bem como andaram. Mas nós temos que sempre ter esperança de que vai vir de novo a época da colheita. Por isso a importância de nós sabermos o que nós plantamos.
Na época da seca. Na época da seca a gente tem que plantar para poder depois colher, né? Então aqui essa mensagem para nós é essa: não olhar para o passado, vida que segue, para a gente focar nas coisas que Deus tem para nós agora no futuro, para as promessas de Deus em nossas vidas. E para as pessoas também que perdem não só coisas materiais, mas perdem pessoas, entes queridos, amigos, e ficam sofrendo e lembrando por muito tempo as coisas. E não, aqui na Bíblia Deus fala: até quando, né? Até quando? Pega, vai, levanta, faz aquilo. A gente vê em Neemias também, que Neemias chorou, daqui a pouco ele levantou, sacudiu a poeira e foi ver o que poderia fazer. Então assim somos nós. Nós choramos por um período, mas a gente não pode passar sempre ali chorando e sentindo tristeza pelo que passou, pelo que foi perdido. Nós temos que pensar no que vem pela frente. Nós temos que pedir a Deus coisas novas pela frente e seguir adiante. Nunca ficar vivendo de passado. Por isso que Deus faz questão que a gente quebre os ciclos de nossas vidas. Porque você fica preso àquelas músicas do passado, sempre festinhas, coisinhas que você sempre fazia no passado e você leva aquilo adiante, gerações e gerações. E Deus quer que você renove, Deus quer que você tenha ideias novas para você progredir, para você ir para frente. Né? Então, sempre Deus nos dá um período para que a gente sinta aquilo, para que você, se você termina um relacionamento, você sofre um tempo, daqui a pouco você até fica assim, indignada com você mesmo, por que você perdeu tanto tempo sofrendo por aquilo que acabou, né? É bem assim, gente. Então você fica sofrendo em vão muito tempo. Para tudo tem um tempo. É o tempo de largar, o tempo de abraçar. Então a gente fica sempre nesse sofrimento por uma coisa só. E isso atrapalha a vida segue, nós temos que seguir em frente. E temos que pedir a Deus para que a nossa nova colheita, a nossa nova estação chegue melhor do que essa que passou. Que às vezes caiu muita geada, teve muitas tempestades, mas ela está ali para você colher. Então, conforme o que você plantou, você vai colher na próxima estação. Amém, gente? Deixo essa mensagem para você. Espero ter ajudado. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem para ajudar pessoas que pode estar precisando aí, pode estar sofrendo. Então, para tudo tem um tempo, né? Não sofra mais, não perder tempo, mas perca a visão do futuro, a visão das coisas que vêm pela frente, porque a vida segue. E um dia, como Deus nos promete, que nós vamos sentar com nossos irmãos, como Moisés, Arão, Jacó, Isaac, um dia talvez a gente sente também com essas pessoas que se foram. E nós vamos ver como a gente perdeu tempo sofrendo por elas. Elas estavam ali bem esperando por nós. Não é mesmo? Vamos crer nisso, né? Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham um ótimo dia. Glória a Deus.